Vivenciar uma realidade não vislumbrada pela nossa ciência. Passar por uma experiência aterradora. Se julgar no caminho da morte para depois retomar sua vida normalmente. Como vimos na parte anterior desse especial, o soldado José Antônio passou por tudo isso, e seu caso apresenta muitas doses de estranheza, narradas por uma pessoa da mais absoluta simplicidade. Acredite-se ou não na sua história, esta é composta por detalhes, elementos e atitudes pessoais únicas, seja por parte dos captores da vítima, que teria sido levado à força, seja pela própria vítima. Ao ser levado, o ex-soldado afirma que teria se passado somente algumas horas, onde esteve na companhia de estranhas criaturas de estatura baixa e bocas verticais. No entanto, as poucas horas em que ele ficou retido representou em seu mundo a passagem de 5 dias, constatados por ele quando de seu retorno. Ao retornar o contato com a sua sociedade e revelar a história, o soldado da Polícia Militar de Minas Gerais foi imediatamente desligado da corporação, tendo sido obrigado a se aposentar contra a sua vontade. Ele foi aposentado como incapacitado mental, para somente assim receber sua aposentadoria integralmente. Em algum lugar, em poder de estranhas criaturas. A única coisa que ele notou que parece que esse tal de líder, ele fez uma espécie de uma conferência cujo tema devia ser a Terra, onde ele, um terrestre vivo, era a atração principal. Aí ele olhou para a esquerda e viu, isso está muito bem desenhado, uma espécie de mural que não era fotografado, era bem desenhado, arte acadêmica. Ali você tinha espécies de animais, tinha macaco, algo parecendo onça, o tigre, o leopardo, elefante. Tinha muita coisa da África. Tinha um caminhão de frente avançada, um daqueles antigamente, mas ele não conseguiu, e um carro que lembrava o nosso antigo gordinho, mas não era o gordinho, certo? E mistério dos mistérios, lá no fundo do salão, tinha algo que parecia, digamos, um carro de corrida, mas virado. Ao contrário, que tinha do lado duas seriam rodas, mas na verdade tinham lá dentro algo tipo ventiladores carenados. Tá? Mas passou o tempo, ele saiu dali, ele não soube nunca para que servia aquilo. Bom, aí ele olhou mais para o lado assim, viu algo parecendo assim, umas lápides. Essas lápides que a gente vê em cemitério, de pedra lisinha, acabada. E aí uma parte sinistra. 4 cadáveres terrestres inteiramente pelados. Tá? Um branco, moreno, forte, um negro, bem negro, forte, e 2 louros mais franzinos. Diz ele que quando viu aquilo, eu falei assim, eu vou enterrar o quinto naquela fila ali. E ele se preparou para morrer. Porque José tem um lado religioso, ele é muito católico. E rezava texto. E ele tinha se posto em volta do pescoço dele, que estava até apertando com o capacete, ele estava com um terço no pescoço. Então ele começou a se preparar para morrer, começou, né? Querendo aos pais, começou. Quando o tal líder que estava falando para aquela assembleia lá, a tripulação do lado dele, né? Os capitães dele, né? Viu ele falando, eu acho que ele pensou que aquele texto podia ser algum instrumento de comunicação dele, qualquer coisa, e ele avançou furioso e tentou arrancar o texto do pescoço dele. E o texto do pescoço dele está numa foto antiga dele, você vê direitinho, tá? Das 3 Ave Marias para cima,
onde começa o primeiro mistério, mas aquela primeira conta, que é um Pai Nosso, e a cruz, o cara arrancou. Aí ele olhou a conta do texto, assim, de todo jeito e tal, mas quando ele viu a cruz, eu acredito que ele tenha pensado que aquilo era um homem barbudo, a cruz, né? Podia ter alguma semelhança com ele, que aquela figura do Cristo fundiu a cuca geral. Que ele passou de mão em mão, olhava, como diz, o que será aquilo, e tal, e tal. Aí eles foram mexer nas coisas dele, que aí que ele reparou que eles tinham trazido toda a bagagem dele. O soldado contou que as criaturas analisaram o conteúdo de sua bagagem, denotando certo interesse por alguns objetos. Alguns de seus pertences, sobretudo os duplicados, além de sua carteira de identidade, teriam ficado com os captores. José Antônio também conta como foi levado de volta daquele estranho lugar, que ele não sabia se estaria localizado na Terra ou no outro mundo. Um caso muito engraçado, uma das coisas que chamaram a atenção deles foi uma lata de sardinha. Eles olharam aquela lata de sardinha para baixo, para cima, tal, fácil, tudo, botaram lá. Então eles querem o seguinte, eles pegavam, por exemplo, eles levam vários tipos de anzóis, e vários em duplicado. Então eles comparavam anzóis. Se um era igual ao outro, eles pegavam um com uma amostra. Qualquer objeto dele que tivesse duplicado, eles pegavam em amostra. Se não fosse, eles não pegavam. Então, um toque ético, e tanta falta de ética, de pegar um pobre coitado e submeter a essa experiência. E no meio das carteiras, ele tinha a carteira da PM, sei lá, outras carteiras que tinham por aí, eles resolveram ficar logo com a carteira de identidade. Por isso que o princípio da história falou assim, ó, o cara, cadê a sua carteira de identidade? Assim, ficou com eles. Eu só sei que depois, vocês um dia vão ver essa cena. Já tem 4 anos que eu gravei, tá? E que é uma absoluta bomba. O Zé diz que eles começaram a discutir entre si como se tivessem decidindo o destino a ser dado a ele. E nisto se materializou, mas os extraterrestres não perceberam uma figura com uma espécie de camisolão pardo, com um cinto de corda, tipo franciscano amarrado, cara de longas barbas, e que teria falado com ele em português. Ele não era anatomicamente igual aos outros, era alto e tal coisa. Teria dado a ele várias coisas. Isso aí é uma coisa que a gente ainda precisa dissecar, que agora ele está mais aberto. Mas ele se recusou durante 40 anos, mais de 40 anos, de falar quem era aquela figura. Mas eu só sei que aquela figura fala com ele, sabe? Falou sobre a futura mulher dele, ó, você vai casar com uma pessoa assim, etc, etc, etc. Mas como você é um homem de fé, você vai sair daqui. Fique tranquilo. Certo? Eu só sei que depois que essa figura desapareceu, de que durante 40 anos ele não disse quem era, a primeira bomba foi a aparição daquela figura, que eu vou deixar para o final. Né? Então o negócio é o seguinte, fosse o que fosse, eles decidiram que iam devolvê-lo. Então vendaram os olhos dele, dizeram que se sentiu, ai meu Deus do céu, graças a Deus, eles vão me levar de volta. E o arrastaram, certo? Pelo mesmo, ele teve a impressão que era um corredor, coisa parecida, e até um lugar onde ele foi sentado de novo, e quando tiraram a venda, ele estava outra vez dentro do disco, do mesmo jeito, do OVNI, né? O duplo cogumelo com vigas, do mesmo jeito. E houve a viagem de volta. E houve, de novo, a invasão de luz. Exatamente como fazendo. Né?
Bom, aí ele sentiu que o objeto estava descendo, né? Mas aí ele estava tão exausto mesmo, que ele desmaiou. José Antônio foi deixado em um local desconhecido, à beira de um córrego, onde ele calmamente resolveu pescar em seguida. Nesse local ele viu uma égua e um potro e, ao se informar onde estaria, soube que estava entre as cidades de Vitória e Colatina, no vizinho estado do Espírito Santo. E ele já acordou largado perto de um córrego, certo? De água cristalina. Olhou para o lado, estava a mochila dele. E aí uma coisa mais interessante, muitas pessoas que sofrem, alegam ter tido efeitos de armas paralisantes, Turíbio, por exemplo, lá desse conjunto de casos, no interior paulista de Leme, entendeu? Um rapaz que levou uma rajada de um raio paralisante perto da academia, Tiago, lembrei do nome dele agora, também alegou a mesma coisa. Ele sentiu uma sede horrível, que ele bebeu 1,5 cantil e só não bebeu mais porque não cabia, certo? Parece que isso provoca uma desidratação violenta no cara. Aí ele ficou parado pensando, eu acho tão engraçado, o Uber morria de rir quando a gente contava ele. Ele falou assim, e aí o que você fez, Antônio? Eu resolvi pescar um pouquinho. Sabe? Mas aí ele viu que ele estava num lugar bem diferente de Fidalgo, né? E perguntou. Ele, vocês imaginam, num calção amarelo de couro cru? Você imagina assim, você depara com a figura no meio da estrada, um cara sem camisa, de calção amarelo de couro cru, entendeu? Uma touca de meia na cabeça, barbado, certo? E carregando um pacotão, né? Diz que os meninos começaram, é doido, certo? Aí diz que ele parou e resolveu assim, menino, que dia que é hoje? Aonde é que eu estou? Ele falou assim, olha, para lá é Vitória, para lá 32 quilômetros, não, ele estava a 32 quilômetros de Vitória, e a estrada ia para Colatina. Aí ele foi caminhando, carregando aqueles trajes dele, olhou a carteira, viu que tinha dinheiro, eles não tinham pai. Eles apanharam, acho que uma nota qualquer dele lá, entre as notas de dinheiro, com uma amostra também, que era mais de uma, né? Então ele chegou a uma estação, tomou o trem de volta, né? E aí nós voltamos ao fim da história. Se aquele guarda não o tivesse detido para averiguação de suspeita de roubo de fio de telégrafo, jamais eu estaria contando essa história. Mas agora chegou a hora de dizer quantas bombas que eu já falei? Várias, né? No copo, etc. O pesquisador Alberto Francisco do Carmo vê possíveis associações entre a experiência vivenciada por José Antônio com detalhes apresentados na teoria da relatividade de Albert Einstein e apresenta seus argumentos. No entanto, para ele, falta ainda uma explicação para a não dilatação da massa durante a viagem, já que teria havido dilatação do tempo. Essa dilatação do tempo é explicada pelo fato de o soldado alegar ter passado apenas algumas horas com as tais criaturas, enquanto correram 5 dias na Terra. Um grande amigo meu, por sinal você já entrevistou, que é engenheiro aeronáutico, o René Renato, formado pelo FMG, que é uma das figuras mais ousadas que eu conheço, sabe? O Brasil precisava descobrir esse cara.
Ele me telefona, de repente. Alberto, casa do soldado. Mas o que, René? Cara, Scientific American, eu não entendi nada, caso do soldado do Scientific American. Aí ele me explicou. Tinha saído um Scientific American especial sobre teoria da relatividade. Né? E uma das coisas que estavam lá é que Einstein previa que próximo, durante a transição, a teoria, a relatividade respeita a luz como a maior velocidade que se consegue no universo. Mas de qualquer forma, ao se aproximar da velocidade da luz, as pessoas começariam a ver as coisas cada vez mais claras, até um ponto em que não veriam mais nada. Que tal? Mas tem mais. Ele teve a impressão de que a experiência tinha durado horas e constatou que ele estava naquele lugar do Espírito Santo 5 dias depois. Portanto, houve dilatação do tempo. Certo? Agora, uma coisa interessante é que se o cara viajou próximo à velocidade da luz, era para ter havido dilatação da massa também. E em momento algum ele teve a impressão de ficar pesado, entendeu? Então a impressão que eu tenho, eu sou um professor de física, sou um licenciado, não sou bacharel, doutor, não. Mas fica aí uma coisinha para vocês aí, é o seguinte, por que ele não sentiu nada que parecesse dilatação de massa quando houve dilatação do tempo e houve essa questão de ver as coisas claras, a ponto de dizer que parecia que a gente estava viajando dentro de um fogo que não queimava. Um pouco antes, uma turma da PM, e a gente foi lá, não era tão assim, mas tinha gente assim, parece que até um auxiliar, um ex-auxiliar do governador Lauro Natel, estava nessa turma. Eles levaram uma câmera de 16mm ou de 8mm, com um filme Dia Direct, de 100 aço, e eles foram lá para Fidalgo, para o mesmo lugar, porque souberam que estava aparecendo alguma coisa. Eu não estava lá, nem Hugo, nem nada, mas voltaram petrificados, porque eles viram o Ângelo Leodoro de Santos, pode confirmar essa história, mas acho que ele e um cara amigo que hoje é médico e aposentado, Alcibiades Schmitz de Castro, tá? Acho que estava também junto. Então é o seguinte, lá pelas tantas, eles tiraram assim, cenas do lugar, a lagoa do Sumidouro, que está um pouquinho para lá e tal, aquela experiência inicial com a câmera, mas lá pelas tantas apareceu uma coisa do tamanho da lua cheia, entendeu? E eles nervosamente conseguiram fixar esse filme. Eu tive o privilégio de ver esse filme. E várias pessoas ficou, o Uve, o Eras, todo mundo viu. Só que esse filme está por aí. Eu não sei, que ninguém sabe, mas que foi registrado. Depois de descrever a experiência de observação de OVNIs por um grupo de militares e outros civis em vigília noturna realizada no mesmo local em que José Antônio teria sido capturado, Alberto Francisco do Carmo conta que, posteriormente, também acampou em Fidalgo. O pesquisador descreve a sua experiência pessoal com os inusitados avistamentos de luzes em movimentos inteligentes pelo céu, observadas por ele e outras pessoas no mesmo local em que o soldado teria sido capturado.
Mas, pela segunda vez da minha vida, eu teria uma experiência. É que, algum tempo depois, esse grupo e mais uma série de pessoas, inclusive eu não me lembro se era coronel ou acho que era capitão Egídio Benício, já faleceu, Ladislau Procópio, que era fotógrafo da polícia militar, da polícia técnica, né? Que era tcheco, né? Naturalizado brasileiro, o biólogo, o Silvio Schmitz e outros. Nós fomos acampar lá. E eles estavam assim, sabe aquela de curtir a coisa, não estavam. O Ângelo e o biólogo, daqui até o acampamento, os dois brincavam, e eu, naquela minha atitude, eu então entrei numa, disse, gente, a gente tem que se concentrar. Porque se aparece uma coisa diferente, você está aí brincando, né? Você vai pegar. E isso teve um prêmio, mas logo em seguida uma decepção. É que nós ficamos ali e dividimos o céu usando um processo que é usado na aeronáutica. 12 horas à frente, 6 horas atrás. Então a turma se postou mais ou menos assim, em forma circular, assim, luz a tantas horas, todo mundo olhava para lá. Nós começamos a ser paquerados, como eu sei, por pontos luminosos. E eles vinham em intervalos mais ou menos de uns 10 minutos. No princípio, nós pensamos que eram meteoritos. Mas de repente, aqueles meteoritos começaram a ficar frequentes demais. E teve uma hora que um meteorito parou, veio o outro e os dois seguiram juntos. Então não era meteorito. E eu estava começando a experiência mais fantástica da minha vida. Bom, passava para cá, passava para lá, e eu com a máquina carregada com filme Fujichrome de 100 asas. Certo? Mas eu nem me atrevi porque estava pequeno demais, o negócio passava com uma velocidade espantosa. Aparece se deslocando majestosamente no horizonte algo com o brilho da estrela Vênus. Mas de repente a estrela Vênus, né, que o pessoal gosta de falar muito que é Vênus, ela soltou um filhotinho. E esse filhotinho veio nos paquerar. Esse filhotinho veio nos paquerar. Aí me deu na cabeça, eu não sei onde eu tinha lido isso, que uma das formas de se comunicar com outras inteligências seria através da matemática. Porque certas constantes, para nós, seriam também conhecidas por eles. Aí eu pensei assim, quadrados, 1, 4, 9, 12, não, fica complicado. Aí eu pensei no pi, né? Então eu peguei um lanternão grande, apontei para cima e usando pisca-pisca, né? Eu fiz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O objeto tinha parado bem no zênite. Quando eu dei a segunda ou terceira piscada com os números pi, né? Eu torci para eles perceberem que tinha uma vírgula depois do 3, ia colocar, não faz o 3. Ai, o negócio começou a fazer um círculo perfeito em cima da gente. Aí eu sinalizei aleatoriamente. Aí a resposta foi como quem diz, não entendi. Então eles fizeram pirueta maluca, como quem diz, não estou entendendo. Aí eu fiz de novo. 3, 1, 4, 1, 6. E ele voltou a fazer assim. Infelizmente, eu não sei porquê, isso não foi divulgado. O optou por divulgar isso. Mas agora estou contando para você, porque eu achei uma cópia do relatório original
Eu digitalizei e tenho mandado para pessoas, mas, gente, é a hora que a gente arrepia todos os cabelos e quer aqueles também. É impressionante, você olha assim, meu Deus do céu, essa coisa não é desse mundo. Estimado pelos filhos, amigos e demais familiares, José Antônio guardou segredo sobre um detalhe de sua experiência que viria comover a todos alguns anos depois. Foi sobre a aparição de uma estranha figura de cunho religioso para ele, justamente no momento de maior apreensão, enquanto se encontrava detido pelos seus captores. Já passou tanto tempo, você nunca falou para nós quem era aquela figura que apareceu para você e disse que você seria libertado, que sua fé tinha se salvado e outras coisas mais? Bom, vou dar uma de ator aqui. Foi mais ou menos assim. Eu até choro de lembrar. Mas foi o Cristo que apareceu para mim. E a família dele nunca não sabia de nada não. Todo mundo em volta, esposa, filhos, cunhados que tinham vindo, todo mundo começou a chorar. E eu também. Aí eu perguntei para ele, essa foi a melhor da história. Eu perguntei para ele, Zé, por que você não falou com a gente? Bem, a gente desconfiou que tinha a ver com isso, com Cristo. Ele falou, você é doido? Imagina, ele já estava achando louco, que eu era doido, porque falei que o disco voador tinha me levado. Se eu falasse que além do disco voador me levar, né, eu também tinha visto Jesus Cristo, aí eles me internavam. Sabe? Eles aí me internavam. Gente, né? E depois a gente conversou muita coisa, inclusive eu expliquei certas coisas para ele, e essa entrevista é muito longa, sabe? Mas nenhuma das coisas que saíram aí ultimamente se compara ao que eu tenho guardado, que isso trouxe para mim uma profunda lição. Que muitas vezes um caso tem que ser acompanhado anos e anos, anos.